Não restam dúvidas de que o ator Jim Carrey é um dos maiores comediantes de todos os tempos. Aliás, durante a sua carreira, ele provou ser um artista completo, atuando em dramas também como O Show de Truman, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, ou no polêmico filme biográfico O Mundo de Andy. Além disso, ele deu vida a personagens icônicos como o Máscara, o rabugento Grinch, claro. Nos proporcionou muitas risadas com Ace Ventura, Debi Lloyd, Todo-Poderoso, Sim Senhor e por aí vai. Não é à toa que ele é um dos profissionais mais aclamados na indústria hollywoodiana, recebendo vários prêmios, homenagens e estando sempre presente no imaginário dos milhões de fãs que foram conquistados ao longo dos anos. Mas a vida de Jim Carrey passou por algumas turbulências nos últimos anos. O ator já não aparece tanto nos palcos ou em novos filmes e tem concedido uma série de entrevistas estranhas que fizeram muito julgarem que ele provavelmente esteja ficando louco. Mas o que realmente está acontecendo? Será que ele não conseguiu suportar o preço do sucesso e da fama? Estas entrevistas estranhas e comportamentos bizarros realmente são indícios de que ele perdeu ou está perdendo a sanidade? É sobre isso que iremos falar no nosso vídeo de hoje. Vamos conhecer mais sobre a história e a carreira desse grande ator e tentar entender o que está por trás dessas atitudes. Será que ainda podemos sonhar com trabalhos inéditos do artista? Vamos conferir. James Eugene Carrey, o nosso querido Jim, nasceu em Newmarket, Ontário, no Canadá, no ano de 1962. Ele foi o quarto filho do casal Kathleen e Percy Carrey, que tem descendência francesa. Inclusive, o sobrenome original de sua família era Carré, mas foi alterado para uma forma mais americanizada quando seus descendentes se mudaram para o Canadá. A infância de Jim não foi nada fácil. Durante boa parte de sua vida, o ator viveu em subúrbios, bairros que estão afastados do centro das grandes cidades e frequentava escolas públicas junto com seus irmãos. Mas apesar das dificuldades, ele sempre procurava enxergar a vida com bom humor. Às vezes até usando o riso como forma de escapar da realidade difícil. Levando consigo seus familiares e amigos mais próximos à sua primeira plateia. Jim conta que passava horas na frente do espelho fazendo caretas e imitações, até perceber que tinha certo talento para vestir outras máscaras, adquirir outras personalidades. Não importava se isso era realmente um dom inato ou uma habilidade desenvolvida com o tempo, mas sem dúvidas era uma capacidade que poderia ser aproveitada. O comediante percebeu isso ainda bem cedo. Inspirado por suas maiores referências como o grupo Monty Python, ele escrevia cartas para os programas de humor e para vários canais de televisão, pedindo uma chance ou se inscrevendo em algum concurso. Às vezes ele recebia uma resposta na forma de uma carta padrão, uma espécie de mala direta que era usada para atender os fãs, e isso já era suficiente para deixá-lo feliz e esperançoso. Mas a tão sonhada oportunidade ainda demoraria a chegar. E como dizem por aí, nada é tão ruim que não possa piorar. Quando Jim Carrey estava na transição para a adolescência, seu pai ficou desempregado e a família perdeu a sua principal fonte de renda. Como as dívidas não paravam de se acumular, eles acabaram perdendo o seu bem mais precioso, a casa. A casa onde moravam. E tiveram que se mudar para uma van. Como o espaço do veículo era extremamente restrito, eles precisavam fazer algumas concessões e a principal delas era revezar entre os membros que morariam na casa sobre rodas. Por isso, Jim, junto com um de seus irmãos, passou a ficar em uma barraca armada em um parque às margens do Lago Ontário, basicamente assumindo a vida de uma pessoa em situação de rua. O ator arranjou um emprego como zelador em uma fábrica de pneus que ficava próximo ao local onde ele costumava ficar acampado, conciliando o trabalho com os estudos, tudo para ajudar na recuperação financeira da família e contribuir para que eles estivessem juntos novamente sob a proteção e conforto de um lar. A rotina era exaustiva. Mas aos poucos, era possível ver os resultados. No entanto, Jim nunca deixou de sonhar com uma carreira no mundo da comédia.
Ele sabia que tinha talento. Sabia que o show business poderia ser uma alternativa para garantir o futuro de sua família. Mas era preciso se arriscar para conseguir algo. Jim subiu em um palco pela primeira vez em 1977. Ele tinha apenas 15 anos, mas o resultado não chegou nem perto do que ele esperava. Talvez o perfil do público e do espaço estava muito distante daquilo que ele poderia entregar naquele momento, ou talvez ele ainda não tivesse maturidade suficiente para encarar e controlar as reações da plateia. O ator precisou voltar para suas obrigações, mas não pensava em desistir. Aos poucos, a situação financeira da família foi se estabilizando. O pai de Jim conseguiu um novo emprego enquanto ele continuava trabalhando na fábrica de pneus e ainda frequentava a escola. Eles conseguiram se mudar para uma casa e parecia que as coisas estavam voltando ao normal. Em 79, o comediante deu outra chance para os palcos. Ele repaginou sua atuação, reformulou suas piadas e estava muito mais confiante. E a estratégia deu certo. O público se impressionou com o novo artista e ele foi ganhando mais espaço, fazendo pequenos shows pagos e construindo sua carreira aos poucos. Em determinado momento, ficou difícil conciliar todas as obrigações que ele tinha. Por isso, o ator decidiu abandonar os estudos. Ainda era preciso ajudar na renda da família e os shows não pagavam o suficiente, pelo menos por enquanto. Entre sucessos e fracassos, Jim Carrey prosseguia com suas inúmeras tentativas para alcançar o estrelato. O ator era recusado em várias propostas, como quando tentou compor o elenco do aclamado seriado Saturday Night Live da NBC. Além disso, ele precisou aprender a lidar com as críticas tanto de seu público como dos executivos e especialistas, e percebeu que o mundo da comédia era muito mais exigente do que ele havia imaginado. Jim aprendeu que a indústria do humor era totalmente dependente da opinião alheia. Afinal de contas, o êxito na procissão, isto é, o tão sonhado sucesso, estava totalmente atrelado ao julgamento positivo das pessoas. E para sobreviver neste mercado era preciso se adaptar, entregar às pessoas exatamente aquilo que elas queriam. E foi isso que ele fez. Não demorou muito para que o comediante conquistasse um espaço em sua região, Toronto, no Canadá, mas a sua carreira deu uma guinada significativa a partir de 1981. Neste ano, ele foi citado pela primeira vez na grande mídia e teve um de seus shows de stand-up transmitido na TV, o que o fez ficar conhecido em todo o país. As apresentações de Jim Carrey se popularizaram rapidamente e ele saiu em turnê em todo o território nacional até alcançar o país vizinho, os Estados Unidos. Foi lá que o ator realmente firmou sua carreira. Ele começou abrindo shows de outros grandes comediantes até se mudar de forma definitiva em 1983 para se apresentar regularmente na The Comedy Store e tentar entrar no The Tonight Show, um importante programa de humor norte-americano. Parecia um plano audacioso para alguém que estava no começo da jornada do show business, mas Jim Carrey conquistou seu espaço no mesmo ano em que se fixou em Hollywood, mostrando que realmente tinha aprendido o que as pessoas queriam e que estava ali para ficar e fazer história. E foi mais ou menos neste período que Jim começou a fazer suas primeiras aparições no cinema. No começo, ele atuou em papéis coadjuvantes e não teve participações tão expressivas. No entanto, o ator soube aproveitar as oportunidades para aprender ainda mais. E esteve em contato com grandes nomes do mercado cinematográfico, como o aclamado diretor Francis Ford Coppola, que dirigiu O Poderoso Chefão, e o renomado ator Clint Eastwood. Neste ínterim, Jim continuou presente nos palcos, fazendo suas apresentações de stand-up que já eram bastante aclamadas pelo público. Ali, ele podia dar vazão à sua veia cômica, fazendo as pessoas rirem com suas piadas autorais e suas imitações. Além disso, ele já havia conquistado espaço em diversos programas de humor, séries de sitcom, entre outros, dando vazão ao que parecia ser um outro lado dele mesmo, a atuação. A vida de Jim Carrey já havia passado por uma tremenda transformação, mas nada parecido ao que ainda estava por vir. E isso aconteceu em 1994.
ano em que ele estrelou nos cinemas como protagonista de seu primeiro grande filme, Ace Ventura, um detetive diferente. Esta obra conseguiu agregar e apresentar ao mundo tudo que Jim Carrey desenvolveu e aprimorou ao longo dos anos. Seu trabalho corporal, especialmente com suas feições exageradas, suas piadas, imitações, enfim, todas aquelas características que nos vêm à cabeça assim que a gente pensa no nome do ator. E o filme não serviu apenas para apresentar as habilidades do comediante. Ele também foi um sucesso comercial, arrecadando mais de 100 milhões de dólares mundialmente. Isso fez com que Jim se tornasse um profissional requisitado pelo mercado, além de ser aclamado tanto pelo público como pela crítica. Especialmente porque, naquele mesmo ano, o ator ainda estreou com outros 2 grandes trabalhos, O Máscara e Debi Lloyd, 2 Idiotas em Apuros. Estes filmes tiveram um sucesso financeiro ainda maior que o primeiro. O Máscara arrecadou cerca de 350 milhões de dólares. Debi Lloyd ficou com cerca de 270 milhões, marcas definitivamente impressionantes. Jim Carrey recebeu várias indicações a prêmios importantes, incluindo o Globo de Ouro, e teve seu cachê ampliado centenas de vezes, chegando a se tornar a segunda estrela que mais ganhava dinheiro em Hollywood, atrás apenas de Tom Hanks. O sucesso do comediante permitiu que ele fechasse contrato para as sequências das obras anteriores. Afinal de contas, como o mercado cinematográfico é um ramo de negócios como outro qualquer, investir em franquias que deram certo significa mais chances de obter retorno ao investimento. E Jim Carrey estava feliz com isso, claro. Ele estava desfrutando da fama que ele tanto almejava, mas ele queria ir além. Jim queria exercer ao máximo suas habilidades como ator, interpretando outros personagens, dando vida a outras personalidades e trabalhando com outros gêneros fílmicos. Foi por isso que ele aceitou o convite para estrelar O Show de Truman, uma obra que misturava a comédia com o drama e tinha bastante potencial. Mas era um projeto menor, com menos recursos, e Carrey concordou em reduzir seus ganhos para viver o papel do protagonista. Um homem que nasceu dentro de um programa de TV e teve toda a sua vida vigiada por câmeras. Esse filme também foi um sucesso, e Jim finalmente ganhou o Globo de Ouro como melhor ator. E alguns até acreditavam que ele poderia ser indicado ao Oscar, o que não chegou a acontecer. Mas estava claro que ele tinha talento suficiente para viver qualquer papel, se tornar qualquer pessoa. E não precisaria viver sempre sob a sombra do comediante que está sempre disposto a fazer as pessoas rirem. Mas seria difícil para Carrey se livrar desse estigma. Mesmo assim, o ator continuou aceitando convites para atuar em papéis diversos. Seu próximo trabalho foi dar vida ao comediante Andy Kaufman, em uma obra biográfica que contaria a trajetória do humorista. Foi então que tudo mudou. Jim, que era muito fã de Andy, decidiu que iria usar uma nova técnica de atuação. Ele não iria se parecer com Andy. Ele não faria como o Andy. Ele iria, de fato, se tornar o Andy 24 horas por dia, inclusive fora das câmeras. Não é preciso dizer que a estratégia foi bastante polêmica e gerou inúmeros contratempos para a produção do filme. Todos os profissionais envolvidos, incluindo o restante do elenco, tiveram diversos problemas em ter que lidar com alguém que estava fingindo, ou pior, acreditando ser outra pessoa. Jim não saía do personagem em nenhum momento. Era como se o seu ego tivesse sido diluído e agora só restava sua outra persona, o humorista Andy Kaufman. Apesar de todas as dificuldades, a produção teve que prosseguir com as filmagens e evitou ao máximo que esses comportamentos de Jim se tornassem públicos, pois não podiam arriscar perder os investimentos feitos para a realização do longa-metragem. Mesmo assim, grande parte dos bastidores foram filmados e mais tarde se tornaram um documentário que mostra, com mais detalhes, como foi esse período da vida do ator e como era lidar com ele diante de uma experiência tão bizarra. Para muitos que estavam à sua volta, Jim realmente havia enlouquecido. E, na verdade, quando as gravações terminaram, o próprio Jim Carrey passou a questionar a sua sanidade mental.
Afinal, ele passou meses agindo como outra pessoa, sentindo como outra pessoa, sendo outra pessoa. E agora? Quem ele era? Já não era possível responder com tanta certeza. O ator revisitou toda a sua vida e percebeu que, para chegar onde ele estava, para subir nos palcos, atuar nos filmes e conquistar toda aquela fama e sucesso, foi preciso abdicar de coisas que nem mesmo ele havia se dado conta. Suas escolhas, gostos pessoais, a forma como enxergava o mundo. Nada parecia ser legítimo. Nada parecia ser real e pior, nada mais fazia sentido. Jim Carrey entendeu que sua personalidade, o seu eu, precisou dar lugar a alguém que as pessoas queriam ver, queriam estar perto, ouvir. Esse outro eu, digamos assim, era divertido, fazia os outros rirem, mas nunca poderia estar triste, doente. Deveria ter sempre um sorriso no rosto e uma piada pronta na ponta da língua, pois a qualquer momento ela poderia ser solicitada. Com toda a turbulência do cotidiano, com todos os trabalhos e com todo o anseio que tinha para conquistar o sucesso, ele nunca havia se dado conta de que havia se perdido no meio do caminho. Havia dado lugar a alguém que ele não reconhecia mais e, por incrível que pareça, ele só pôde descobrir isso depois de ter abdicado completamente de si para viver como outra pessoa. E foi assim que Jim Carrey se viu diante de uma crise existencial, de uma terrível depressão que o esvaziou por completo e provocou muito sofrimento a ele e a todos que estavam à sua volta. Mas mesmo assim ainda precisava trabalhar. Precisava continuar atuando, fazendo as pessoas rirem, cumprindo seus compromissos, e tudo isso lhe causava ainda mais dor e sofrimento. Mas é impossível viver assim para sempre, né? Quando finalmente o ator esgotou todas as suas forças, ele teve que se retirar de cena para tirar um tempo para si, para se reconectar consigo mesmo e descobrir, depois de tanto tempo, onde o seu verdadeiro eu estava. Felizmente ele conseguiu. Como diz, né, o fundo do poço tem mola. O comediante passou por vários tratamentos, teve bastante suporte de amigos e familiares e pôde entender que o Jim Carrey, que todos, inclusive ele, conheciam, não necessariamente era ele de verdade. Nem era a pessoa que ele gostaria de ser a partir daquele momento. Foi por isso que o ator começou a conceder entrevistas estranhas e se comportar de uma forma aparentemente bizarra, que na verdade era apenas diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Jim apontava a ironia de sempre ao receber as mesmas perguntas. Você tem alguma acompanhante nesta noite? Por que você está deixando a barba crescer? Mas ninguém estava interessado em saber algo real, concreto, profundo. Aparentemente, as pessoas não estavam interessadas em quem ele era, mas sim no que ele representava para elas. E depois de certa idade, ele ficou apenas de saco cheio. Encheu o saco de tudo isso. As aparições e os trabalhos de Carrey ficaram mais escassos, mas não totalmente inexistentes. O ator ainda trabalhou em alguns programas de TV, escreveu livros, atuou em séries, fez diversos trabalhos como dublador. Recentemente, expressou o desejo de se aposentar do show business e, quem sabe, tocar projetos pessoais menores, como as pinturas que ele vem desenvolvendo nos últimos anos. Ao ser perguntado se estaria disponível para um próximo grande trabalho, Jim respondeu apenas que depende. Apenas se os anjos trouxerem algum tipo de escrita em tinta dourada que me diga que será realmente importante para as pessoas verem. Ou seja, não podemos ter certeza, mas pelo menos sabemos que, caso ele decida atuar novamente, será em algo realmente significativo para ele. E isso, com certeza, iria produzir um resultado bastante significativo. A nós, fãs, né? Só resta esperar e torcer. Até a próxima.